o que existe em cada um de nós e que de fato sobrevive após a morte. Para a gente começar a entender essa ideia, vamos aqui traçar uma timeline, uma linha do tempo. E para a gente nos assentar numa realidade científica e filosófica da realidade, vamos trazer dois conceitos de Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, o famoso Buda, ele percebeu esses conceitos de uma regra universal e imutável há 2.500 anos atrás. O que Siddhartha Gautama percebeu há 2.500 anos atrás, e desde então a gente só vem trocando as palavras e sofisticando, modernizando este conceito que é antigo, talvez tão antigo tanto quanto o homem o é. Siddhartha Gautama, ele percebeu, vamos colocar aqui, Buda, ele percebeu uma coisa interessante, um processo imutável, um fenômeno imutável que acontece na realidade, que todas as coisas que vêm a ser, um dia deixa de ser. Essa regra é para todos. Todas as coisas que vêm a ser, um dia deixa de ser. Em outras palavras, Buda vai dizer que tudo aquilo que nasce, inevitavelmente um dia vai morrer. Então, o processo, uma regra universal é que tudo nasce, tudo cresce e tudo morre. Essa regra vale desde as grandes galáxias, as estrelas, até os mais ínfimos micro-organismos. Tudo aquilo que nasce, um dia morre, passa por um processo, que é o crescer, e um dia começa em decurso de decaimento até a sua morte. Uma vez sabendo que nós englobamos nesse processo, a morte nos é inevitável. Mas a questão é, o que existe em nós que não está no escopo desse processo? É aqui que nós vamos tentar entender a partir de uma análise da sua própria experiência de vida. E você vai ver que no final do vídeo, tudo isso vai fazer sentido a partir da sua própria reflexão, a partir do seu próprio raciocínio. Então vamos lá. Se tudo nasce, cresce e morre, e nós estamos nesse processo, como dito, um dia nós iremos morrer. Vamos para a nossa timeline para entender esse processo. Aqui, vamos colocar aqui, de 1 a uma média de 80 anos. Então esse aqui é o processo do vir a ser, deixar de ser. E durante esse percurso nós vamos ter todo um processo de vida. Vamos colocar aqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25, 30, 40, 50, 60, 70 e finalmente uma média de 80 anos. Então observe o que há em nós que de fato não morre. Para isso a gente precisa perceber que a nossa vida tal como nós compreendemos, ela é um contínuo, né, de mudanças permanentes. Como se diz as filosofias ocidentais, a única coisa permanente no universo é a eterna impermanência, ou seja, a nossa vida é uma nuance entre altos e baixos, né? E o tempo todo nós estamos transformando de uma coisa a outra. Então nós vamos perceber que a nossa vida, né, a nossa visão de mundo vai mudando conforme a nossa jornada de vida. E isso é uma regra universal. Como assim? Por exemplo, quando você tinha 5 anos de idade, você aí tinha 5 anos de idade, você acreditava em Coelhinho da Páscoa, você acreditava em Papai Noel, você acreditava em Fada Madrinha, né? Talvez você tenha perdido um dos dentes nessa época e você colocou debaixo do travesseiro, jogou em cima do telhado, esperando que a Fada Madrinha, né, te restaurasse a sua saúde e por aí vai. Você acreditava em Papai Noel, você esperava presente de Papai Noel. Só que você se tornou mais maduro, você, com 15 anos, já passou a questionar essas ideias de Papai Noel. E se não questionou, já começou a perceber que tudo isso não passava de historinhas que os nossos pais nos contavam. Quanta vez a gente não teve que dormir entre os nossos pais porque os nossos avós contou historinha que nos assustou. Para eles era meramente história, mas quando nós tínhamos essa ideia, isso não era história, isso era uma verdade. Com 15 anos,
toda essa verdade se esvaiu. Por quê? Porque agora nós ganhamos nova visão de mundo, nova roupagem. Nós deixamos aquela crença para dar lugar a novas crenças. Quando temos 20 anos, temos outros objetivos. Quando temos 30 anos, já estamos mais maduros, com outro foco. Então perceba que você com 5 anos, ou você com 30, já pensa completamente diferente. Muita coisa mudou nessa sua jornada de vida. Você com 40 anos pensa diferente. Com 70 anos, agora já está mais, né, pé no freio, mais apaziguador, já, né, opta mais pelo diálogo, já tem muita experiência de vida, já dá conselho, né, para as pessoas mais novas. Por quê? Porque já tomou atitudes aqui que fez cagada, fez merda, né, deu errado, né, pagou muito caro por isso. E quando você vê as pessoas mais novas fazendo isso, você as alerta. Por quê? Está mais maduro, não é verdade? Agora pensa, uma pessoa do início da sua infância até a próximo final dela, aqui ela vai mudando o seu escopo de crença, não é verdade? Eu não posso dizer que uma pessoa de 50 anos é a mesma pessoa quando ela tinha 5 anos ou 10 anos. Por quê? Porque ao longo da sua jornada ela vai mudando. Então a vida é uma constante mudança. Se a vida é uma constante mudança, faz parte dessa regra, obviamente um dia tudo isso vai acabar. Mas existe no meio de todas essas mudanças uma centelha profunda em todos nós que nunca muda. E qual é essa centelha? Dá pra gente perceber a partir de uma reflexão profunda? Sim, dá pra gente perceber. Eu costumo chamar, né, de um senso mais profundo de eu. E perceba que esse senso mais profundo de eu liga do nascimento à nossa morte. Porque você percebe que esse senso mais profundo de eu, vamos colocar aqui, ó, senso profundo de eu. Muitos esotéricos chamam isso de eu superior, né? Você percebe que esse senso mais profundo de eu nunca muda. Você observou que esse seu sentido de ser, aquilo que dá sentido a todas essas nuances acontecer, ele nunca muda, é sempre o mesmo? Você já parou para perceber que esse seu senso, quando você tinha 5 anos, pensava totalmente diferente, mas é o mesmo senso de agora que você está na sua idade, que pensa completamente diferente, mas tem o mesmo senso. O que te faz desejar, o que te faz ansiar, o que te faz sonhar, o que te faz ter medo, o que te faz ter ousadia. Percebe? Então nós poderíamos chamar, além de senso profundo de eu, dar um conceito mais quântico e chamar isso de observador da própria realidade de cada um. Ou um conceito mais quântico, a consciência. A consciência. Então observa, o que existe em nós que de fato não morre? Aquilo que nunca muda. Aquilo que está fora desse escopo. E dá pra gente perceber através das nossas próprias experiências. Que embora pensamos diferente ao longo da nossa vida, esse senso que faz nós pensarmos diferente, dadas as nossas experiências, nunca muda. E nós poderíamos colocar aqui um mediador, que entra um conceito mais religioso, que seria, num conceito religioso, a nossa alma. Entra uma cara aqui de reencarnação e imortalidade. Alma ou, vamos chamar aqui isso, de mente. Alma ou mente, a mesma coisa. Que vai fazer a mediação entre o nosso eu observador, o nosso eu mais profundo, que nunca muda, que está fora desse escopo, nascer, crescer e morrer, porque está fora da ideia de tempo, né? E aqui nós temos o mediador, a alma ou a mente, que vai, através das nossas experiências, também mudando. Só que uma mudança completamente diferente da mudança corporal, né? A feição, quando você vê a foto quando você pega o seu avô e você vê a foto dele, ele tinha 5, 10 anos, 20 anos, é um homem completamente diferente, né? Parece que são pessoas completamente diferentes. E na verdade pessoas completamente diferentes ao longo da sua jornada. Só que a mente, ela também vai mudando, né?
com o passar das nossas experiências. Só que essa mudança, ela vai ganhando mais experiência em relação, né, a essas experiências que nós passamos. Mas ela também sofre mudança. Então, como nós vamos entender aqui, de fato, né, baseado, assentado na realidade, como ela é a vida após a morte? Simplesmente olhando de cima para baixo. Agora, quando nós trazemos um aspecto científico, nós somos mortais, porque o aspecto científico é um olhar mecânico em relação à realidade. A partir dos nossos corpos é que nós criamos a realidade, né? Só que nós sabemos que os nossos corpos irão morrer, o nosso cérebro irá morrer. Então, com isso, a vida também morre, ela acaba na morte. Todos os nossos anseios e desejos acabam na morte. Isso é um olhar mecânico, é um olhar de baixo para cima, é um olhar de fora para dentro. Mas para você compreender a vida após a morte, de uma maneira que você não vai fugir da ideia filosófica e científica, né, baseada na observação daquilo que ela é, para você entender a vida após a morte, eu sugiro que você tenha um olhar desse desse sentido de eu teu mais profundo de ser, que está na intimidade do teu ser para fora. É um conheça-te a ti mesmo, que você vai conhecer os deuses, que você vai conhecer a realidade. E quando você tem um olhar de cima para baixo, que é o mesmo que de dentro para fora, a vida após a morte vai fazer todo um sentido, porque você vai perceber que os nossos corpos, as nossas experiências, nada mais é do que um veículo da nossa consciência. A consciência usa esses corpos para experimentar a realidade tal como ela é. Eu diria que a consciência, ela usa o corpo da barata para experimentar a realidade sendo uma barata. A consciência, ela usa o corpo do homem para experimentar a realidade sendo um homem. E cada um de nós nada mais é do que um personagem escrito pela consciência. Então, se você quiser entender a vida após a morte sem fugir do escopo da realidade, você precisa desligar aos poucos do mundo das formas. Em outras palavras, eu quero dizer que você não é aquilo que pensa ser. Você não é aparência, você não é forma. Claro que isso está intimamente ligado com essas coisas. Mas antes de você ser forma, você é essência. Todos nós somos essências. Então, o que nós poderíamos dizer aqui? A partir do momento que nascemos nessa realidade, a partir do momento que criamos um veículo, inevitavelmente estamos no ciclo do nascimento, crescimento e morte. Mas antes de virmos a ser, éramos. Ou poderíamos colocar isso no presente. Antes de virmos a ser, somos. E depois que deixarmos de ser, somos. Somos porque estamos fora do escopo de espaço-tempo. É claro que daí vai entrar surgir uma outra ideia aqui, ó, que é a ideia da alma e da mente, que é uma depuração dos processos da reencarnação, que seria um outro assunto, porque isso aqui vai entrar muito nos conceitos religiosos de reencarnação, dos conceitos budistas de renascimento e por aí vai, entendeu? Mas isso aqui é um outro assunto, né, que traz muitos elementos abstratos e que tem tudo a ver com a realidade, mas que todas essas ideias religiosas não diz da realidade literalmente como ela é após esta vida. Eu sugiro que, eu acredito que o que está mais próximo da ideia de renascimento seria o conceito tibetano, né, de renascimento, e que está concentrado ali no seu livro Tibetano dos Mortos. Inclusive eu tenho um vídeo explicando sobre os processos da morte segundo o livro Tibetano dos Mortos. E só você visitar o nosso canal que você vai encontrar aqui o livro, né, um livro que explica tudo o que acontece quando nós deixarmos essa vida, que é do livro Tibetano dos Mortos, o Bardo Todol. Enfim, pessoal, eu acredito que era essa a ideia, né, que eu trouxe aqui para fazer com que você perceba que existe algo em nós que nunca morre e que nós não vamos acessar só depois que nós morrermos para ter a certeza, mas que na análise fina de uma reflexão pura, através do senso mais profundo de ser, nós conseguimos perceber algo que existe em nós aqui e agora, independente de crença, e que ele sobrevive após a morte. Só que não tem nada a ver com isso, enquanto essência,
e não enquanto aparência. E é isso, pessoal. Espero que de alguma forma esse vídeo possa somar positivamente na sua vida. Se gostou dessas ideias, se inscreva em nosso canal para mais vídeos como esse. Visite o nosso canal, que lá nós vamos ter muitos mais vídeos relacionados a esses conceitos, né? Que traz outras ideias, outras visões, e com certeza vai ter muitos vídeos lá que vai caber para você. Lembrando que todo o nosso objetivo aqui é trazer uma ideia como um mapa, um norte para guiar a sua vida. Nada disso é uma verdade absoluta, mas apenas um mapa que vai te conduzir melhor no território. Em vez de você andar no território às cegas, você tendo esses mapas, com certeza a sua experiência talvez seja mais colorida, mais animada, né? E mais cheia de inspiração. E é esse o nosso objetivo. Gostou? Deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal para ajudar aí ao nosso canal crescer. Deixe o seu comentário se você concorda, se você discorda, se você tem alguma coisa a acrescentar. E é isso, pessoal. Grande abraço, felicidades e até mais.